Como é bonito uma plateia dessa de pessoas importantes, líderes, estimulando a nossa força para defender nosso mercado. Obrigado por estarem aqui. Eu quero saudar com carinho o meu amigo Rodrigo Carneiro, que abriu o evento representando a ANDAP. Rodrigo tem serviços prestados a nosso setor há muitos anos. Quero saudar o Renato Fonseca, da ANFAP, que teve a coragem de comprar esta briga e defender nosso segmento de mercado através do Right to Repair. Cadê o Renato? Aqui. Quero saudar o meu amigo Henrique Steffler, representando a ASDAP. Henrique, obrigado. Saudar o meu amigo Arnaldo Laguna, do CONAREM, que toma a liberdade de dizer que ele foi o incentivador maior desse congresso. Obrigado, Laguna, querido. Quero saudar o Alcides Neto, representando o SICAP, Sindicato da Distribuição de Autopeças. Saudo meu querido irmão Heber Carvalho, do Sincopeças São Paulo. Em nome dele, quero saudar todos os diretores, todos os presidentes de sindicatos de autopeças do Brasil que está presente. E quero saudar o Antônio Fiola, não sei se ele já chegou, mas eu queria fazer um destaque ao Fiola. Meus irmãos, nós não temos no Congresso Nacional nenhum membro parlamentar raiz do setor automotivo. Nós gostaríamos muito de incentivar alguém a estar nessa cadeira. E nós percebemos que a pessoa que mais se aproxima dessa realidade seria o Fiola. E gostaríamos que nós abríssemos essa sensibilidade para a gente ter alguém no Congresso Nacional, nem que fosse apenas um, que representasse o setor. Quando nós procuramos um parlamentar para discutir algum assunto do nosso segmento de mercado, a gente encontra dificuldade porque nossos pensamentos não convergem. Então, por isso, essa necessidade que eu peço a vocês. Quero também saudar meu querido Marcelo Gabriel, grande apoiador, não sei se Marcelo está aqui, grande apoiador desse movimento. Ele não está aqui também, mas eu saudo o Sérgio Alvarenga, que é nosso amigo, tanto colabora há tantos anos com o nosso setor. Quero saudar a Carla Nócia, nossa companheira aqui de luta, de batalha, para fazer esse seminário, esse congresso acontecer. Eu quero saudar com todo carinho a doutora Raquel Preto, que está aqui. E, gente, é muito bom, porque eu tenho acompanhado o trabalho dela, do escritório dela. É muito bom a gente saber que tem escritório de advocacia com a competência que é o escritório da doutora Raquel. O trabalho que ela está fazendo em prol do nosso segmento de mercado, especialmente no Right to Repair, é um trabalho de gente grande, atuante, de cuidado, de zelo pelo setor que ela está representando. Raquel, querida, meu abraço para você. E vocês perceberam o trabalho que ela trouxe, que não é nem um grão do trabalho que ela tem feito em nível que nós precisamos. Meu carinho, Raquel. Eu não sei se o Eduardo Marquete está aqui, mas eu queria parabenizar essa grande feira Automec, primeira melhor feira da América do Sul. Quero saudar todas as mulheres aqui presentes e peço permissão para saudar no nome da doutora Raquel, da Carla Nócia e da Silvia Cavalcante. Obrigado. Quero saudar a indústria automotiva do Brasil, que eu sou fã número 1 deles. Quero saudar todos os distribuidores de autopeças que ajudam o Brasil a crescer e faço essa saudação pedindo permissão ao César Garcia, da Autoforte Nordeste. Quero saudar o varejo de autopeças aqui em nome do Alexandre, diretor
do Sincopeças São Paulo. E quero saudar todos os diretores do Sincopeça Brasil e do Sincopeça Ceará, Açopeças, Açomoto, Instituto Autop e Câmara Automotiva Nacional. Recentemente, nós tivemos um diálogo com o ministro Renan Filho, ministro dos Transportes. Fomos muito bem recebidos. Inclusive, fizemos a entrega a ele do anuário do Sincopeça Brasil. E eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer a todos os patrocinadores do Sincopeças Brasil, do anuário do Sincopeças. E, na ocasião, nós falamos ao ministro da necessidade de implantarmos no Brasil, efetivamente, decididamente, de uma vez por todas, da inspeção técnica veicular. E, pasmem, senhores, o ministro acha que a gente não deve, no momento, instalar no nosso país definitivamente a inspeção técnica veicular, porque vai gerar custos para os proprietários de veículos. Mas pode gerar custo para o governo em relação à saúde quando alguém comete um acidente no veículo dele por conta de não estar bem reparado e não estar bem organizado. E, na ocasião, ele sugeriu que nós fôssemos através do Congresso. E nós estamos indo, todos de mão dadas, através da aliança do Aftermarket Automotivo do Brasil, através do Sincopeça Brasil e da Câmara Automotiva, no Congresso, pedir a inspeção técnica veicular. É algo urgente para o nosso setor e é algo urgente para deixarmos um legado para o nosso país, que é a inspeção técnica veicular. Recentemente também eu tive a oportunidade e a honra de ser agraciado com esse livro aqui, Vidas Preservadas. O autor é o amigo Cláudio Torelli, uma das pessoas que se identifica mais com a inspeção veicular do Brasil. E que vai nos dar o prazer, aqui agora, de mostrar para todos nós o quão é importante a ITV em todo o território nacional. O Cláudio Torelli, ele é presidente do Sindicato das Empresas de Inspeção Veicular e Equipamentos de Transportes de Produtos Perigosos no estado de São Paulo. E eu simplesmente fiquei encantado com o conhecimento profundo que o Cláudio tem em relação à inspeção veicular dos veículos. Cadê o Cláudio que eu não estou vendo? Cláudio, meu irmão, a palavra é sua. Muito obrigado por estar aqui com a gente. A aliança do Aftermarket Automotivo do país lhe agradece e que passe para a gente as informações que você tem, por favor. Obrigado, gente. Bom dia a todos. Obrigado pelas palavras, Ranieri. Um prazer enorme poder falar sobre uma coisa que eu sou contaminado por isso, pela inspeção veicular. Estamos aí há 30 anos trabalhando no segmento e eu chamo, o livro chama Vidas Preservadas porque a gente está além de uma inspeção. A gente preserva vidas sempre que nós reprovamos um veículo por falta de freio, por falta de um alinhamento, por um problema de suspensão, nós estamos evitando um acidente, estamos evitando uma morte. Então, por isso que o livro ele chama Vidas Preservadas. E a desconhecida experiência brasileira do que nós temos com relação à inspeção veicular, o que não é pouco. Mas vamos contextualizar isso. Eu preciso mudar aqui. Vamos começar por aqui. O país, o nosso Brasil, ele tem previsão para tudo. A doutora acabou de falar aqui, mostrou
a quantidade de leis que nós temos para proteger e que não acontecem efetivamente. Na inspeção veicular, no segmento automotivo, não é diferente. Então, nós temos, dentro da nossa lei, a inspeção de segurança veicular. Isso tudo já está previsto, está escrito no nosso Código de Trânsito, nas resoluções do CONTRAN, do Conselho Nacional de Trânsito, nas portarias. E nós temos, então, a ISV, no Código de Trânsito Brasileiro, que é a Inspeção de Segurança Veicular. Temos a ITV, a Inspeção Técnica Veicular. Temos a Inspeção Ambiental. Temos a inspeção de equipamentos de produtos, transportes, equipamentos para transporte de produtos perigosos. E, por fim, nós temos a vistoria veicular, que faz a identificação dos veículos com relação a numeral de chassi, quando faz a venda desse carro, chassi e motor, para diminuir, e diminuiu efetivamente, a venda e comercialização de motores roubados e tudo mais. Foi uma boa atitude que tem dado um bom resultado. Mas, em se falando que nós temos muita previsão, nós temos muita iniciativa e pouca acabativa, né? Podemos falar isso? Muita iniciativa. Nós temos, na questão da inspeção veicular, nós temos uma norma, uma NBR, alinhada com o que há de mais moderno no mundo em termos de norma, que é a NBR 14040, em que ela fala de equipamentos obrigatórios, da estrutura de veículos, componentes de segurança, emissão de poluentes, né? E faz a utilização de um equipamento eletromecânico computadorizado para verificação de freio, alinhamento e suspensão. Isso também acontece, também está previsto para motocicletas. Também existe uma norma em utilização. Está aí. Está tudo escrito, está tudo previsto. Não temos que inventar nada. E na legislação, com relação, como bem colocado pelo Ranieri, da inspeção técnica veicular, ela está no Código de Trânsito Brasileiro. A sua obrigatoriedade, está escrito aqui, né, que os veículos em circulação deverão ter suas condições de segurança e emissões verificadas para fins de circulação, para fim de licenciamento. E esse artigo 104, ele não foi regulamentado. Lembrando que o nosso código é uma lei de 1997, publicada em 1998, e nada aconteceu até agora. Tá? Ainda existem mais outros artigos falando de segurança, o artigo 106, o artigo 124 e o artigo 136, que falam sobre segurança veicular. Como eu disse, está na lei. Agora, a nossa experiência vem da onde? Vem do artigo 106, que trata de fabricação artesanal, modificação de veículos, ou quando se substitui equipamentos de segurança. O que é a substituição de equipamento de segurança? É a recuperação de um veículo que se envolveu num acidente de média monta. Normalmente se troca os equipamentos de segurança. Um exemplo, um conjunto de roda, por exemplo, né, de suspensão, um lado. E esse artigo, este sim, ele vale, este sim acontece. O que diz a história? Em 1966, foi publicado um Código de Trânsito, e nesse Código de Trânsito, o legislador foi feliz, que ele disse o seguinte, que o veículo deveria passar por uma verificação no Departamento de Trânsito, principalmente na questão das modificações. E quando isso não fosse suficiente, ele se sentisse incapaz na avaliação, ele deveria remeter esse carro, ou esse veículo, para uma universidade, fazer uma avaliação, procurar peritos ou universidade que fizessem a avaliação e atestassem a segurança para esse carro circular em vias públicas. E isso criou-se uma outra indústria, que é a indústria da modificação de veículos. Por que isso? Porque o Brasil não tinha oferta de veículos pelas montadoras. Então, você tinha no país uma montadora, 2, 3, mas que não atendiam às necessidades na construção, por exemplo, de guincho plataforma. E
e também existe a disponibilidade do cidadão em fazer aquilo que ele quer, fazer um carro artesanal ou modificar um veículo. E isso criou um volume, e esse volume desencadeou a criação de um controle pelo Inmetro, tá? Através desse artigo foi regulamentado por resoluções e se criou a figura do organismo de inspeção acreditado pelo Inmetro, tá? Que depois se tornou uma instituição técnica licenciada pela Secretaria Nacional de Trânsito. O que é isso? Isso são empresas de engenharia veicular que são licenciadas pelo Departamento, agora Secretaria Nacional de Trânsito, para emitir um certificado de segurança veicular, que atesta que o veículo que foi modificado ou que passou por uma reparação de média monta, que está bloqueado por um acidente de média monta, para o seu desbloqueio ou inserção da modificação, tem que passar por um organismo de inspeção, por uma instituição técnica licenciada, que, para ser licenciada pelo Senatran, precisa ter o aval do Inmetro com relação aos seus processos de verificação. Isso trouxe no país o seguinte: hoje nós temos 504 estações operantes em atividade no país, espalhada pelo país. Essa inspeção ela é realizada, todas presenciais, e são realizadas por técnicos em mecânica, devidamente registrados no seu conselho. Tá? Agora, o que acontece? Essa inspeção ela só é válida com a presença do engenheiro. Então, toda a estação ela tem um engenheiro. Mas o engenheiro sai de férias, o engenheiro tem problemas, então há um engenheiro substituto. Todas essas estações têm um engenheiro substituto. E ele é full-time, ele está o tempo todo na atividade. Ele tem até 3 horas para validar um certificado emitido. Esse certificado não é da estação. O certificado é um documento público federal, porque ele pertence à Secretaria Nacional de Trânsito. É um certificado de segurança veicular da Secretaria Nacional de Trânsito. Qual é a função disso? Nós vamos dizer, nesta atividade, o nosso cliente é a autoridade de trânsito. O dono do veículo, ele é o interessado em regularizar o seu veículo. Mas nós trabalhamos dizendo à autoridade de trânsito: este veículo pode circular porque ele é seguro efetivamente. É isso que a gente faz. Então, nós somos o braço de engenharia que trabalha para a autoridade de trânsito, dizendo para ele: o carro é seguro para circular. Isso, então, nós temos envolvidos nessa operação diretamente por volta de 5.000 profissionais, entre técnicos, engenheiros e atendentes. Você fala, mas o atendente precisa conhecer a lei, saber das permissões. Nós temos por volta de 300 tipos de carrocerias, que são modificações que você faz toda vez que você tira uma carroceria fechada e coloca uma aberta no caminhão, você fez uma modificação, que é simples demais. Mas quando ela não é verificada, você pode aumentar a capacidade de carga, você pode criar problemas de balanço traseiro. Para quem não sabe, aquela carroceria enorme que você tem depois do último eixo do veículo, que faz com que, quando coloque a carga, o veículo perca a sua dirigibilidade, sua frenagem, porque ele levanta a frente por conta de peso excessivo na traseira. Então, toda vez que troca-se uma carroceria, é uma modificação que deve constar no certificado do veículo. Então, nós temos esses profissionais envolvidos. Agora, o detalhe, nós estamos no negócio, essa atividade desde meados de 1990. Então, nós temos aí 30 milhões aproximadamente de inspeções realizadas, e o grupo que eu dirijo, já passamos de 1 milhão de inspeções realizadas. Agora, fala, mas como é que se comprova isso? Isso é um acervo dentro da Secretaria Nacional de Trânsito, porque nós emitimos o documento dele. Então, quem tem a informação efetivamente é a Secretaria Nacional de Trânsito. Tá? Como que é feito esse serviço? Para quem não conhece, essa é uma unidade nossa, é uma linha de inspeção que você está vendo aqui. A primeira parte aqui, a parte de suspensão, freio, alinhamento.
e mais 140 itens visuais que nós verificamos. Uma lâmpada é um item, um cinto de segurança é um item. No total, são 140, 145, fora suspensão, freio e alinhamento. E emissão de poluente, quando existe uma modificação de motorização ou da parte de emissão, a parte de escapamento do veículo. Bem, a rinite é por conta do ar, né? Mas eu sou jovem, eu vou estar curado em breve disso. O que nós fazemos, então? Nós fazemos a avaliação dos efeitos da modificação. Tá? Qual o efeito que essa modificação está fazendo no veículo? Hoje, GNV, veículos blindados, né? São por volta de 80 modificações permitidas em veículos, previsto em resolução para mais de 200 carrocerias. Então, existe efetivamente muito a ser olhado. Mas, dentro dessa experiência que foi de sucesso, que é de sucesso, há aproximadamente 16 anos, a Prefeitura de São Paulo tinha um problema muito sério. E qual era esse problema sério? Fazer a inspeção de táxis escolares. Todos eles convergiam para o mesmo local, para o mesmo pátio. Estamos falando, naquela época, em 40 mil veículos, anualmente, indo fazer a inspeção nesse local, sem infraestrutura. E o que aconteceu? A fila de espera chegava a 12 horas, e começou a ter alguns problemas, começaram a acontecer alguns problemas, inclusive a morte de um taxista na fila. E isso criou um tumulto na época, para a prefeita da época, que precisava de uma solução. E ela chegou aos organismos de inspeção, e nós desenvolvemos um trabalho, junto com a Prefeitura de São Paulo, que é um case de sucesso. Nós temos em São Paulo, capital, os táxis e os veículos escolares mais seguros do Brasil. Podemos dizer que aqui da América do Sul, um dos mais seguros. Porque são inspecionados anualmente, no caso, os táxis, um a um, passando pela linha de inspeção, freio, alinhamento e suspensão, e o escolar 2 vezes por ano. Por isso, dos nossos baixos índices de acidente com esses veículos. É muito baixo. O último acidente que teve em São Paulo com um carro escolar foi por mal súbito do seu condutor. Não foi nem pela questão mecânica do veículo. Então, são casos que, efetivamente, a gente leva. Foi desenvolvido em São Paulo, foi aplicado em São Paulo, e é um caso de extremo sucesso do que ele traz de segurança para a população, para o usuário do veículo. O GNV ele foi um fator de consolidação da inspeção, porque o GNV passa anualmente por essa verificação. Ele carrega um cilindro que tem validade de 5 anos de reteste, então ele precisa passar por isso. E na medida que ele passa por isso, nós temos um carro GNV muito seguro, considerando que todos os acidentes que aconteceram com vítimas fatais no GNV no país, todos, eu estou afirmando que eu participei de várias verificações, várias perícias, todos por manipulação do equipamento ou falta de manutenção. Então, por exemplo, explodiu um veículo, um bug, no Nordeste. O cilindro nunca foi requalificado e esse bug andava na areia. O que acontece com o cilindro de aço ao longo desse tempo todo? Enferruja e rompe com a pressão. A pressão de trabalho de um carro GNV, de abastecimento, são 220 bar, ou 2.800 libras, ou 100 pneus de um carro pequeno explodindo ao mesmo tempo. É isso que a gente tem na pressão de abastecimento de um GNV. Muito bem. Agora, o que a gente tem aqui é uma questão muito interessante. É o índice de reprova. Aí você fala, mas o índice de reprova que eu trouxe para vocês aqui é o índice de 21. Mas tem uma lógica por causa. Por que eu estou trazendo o índice de 21? Porque 25, a situação já é outra. Nós temos uma redução na reprova. Porque o usuário continuado do nosso serviço de inspeção, ele já sabe quais são os itens que vão reprovar.
Então, há uma manutenção, há efetivamente um fomento da manutenção prévia para veículos que vão passar por uma inspeção de segurança veicular hoje. Então, os índices eles já estão quase a 50% do que estavam nesse período. Porque quem faz a utilização da inspeção de segurança veicular de forma continuada, que são os transformadores continuados, os táxis e os escolares, ele já não tem mais esse índice. Por que ele não tem mais? Justamente porque ele já sabe o que vai ser verificado. Então, ele se antecipa, vai na sua oficina de confiança e faz a manutenção do veículo. Tá? Então, agora você imagina o seguinte, em 2021, nós temos aí, em média, 1 milhão de veículos verificados por ano, 10,31 sem freios naquele período. Mas melhorou muito, 5% hoje, para a gente ser otimista. Então, veja o risco que a gente tem de veículos circulando por falta de freio, alinhamento, suspensão, iluminação 50%, uma coisa que mata muito na estrada, principalmente na estrada, pneus e rodas, tá? São esses os índices que estão aí. E vamos trabalhar com desconto. Vocês querem dar quanto de desconto nisso aqui? 50%, 60% nesse período? Dê quanto desconto você quiser, mas continua matando. Tá? Então, essa atenção, efetivamente, a gente tem que despertar. E vamos lá. O objetivo nosso é a implantação da inspeção técnica veicular. Tá? Ela vai, efetivamente, trazer uma série de benefícios. O primeiro dele é a preservação da vida. O segundo, um mercado pujante da verificação da reparação. Tá? Quem viveu o tempo controlar São Paulo, efetivamente viveu um bom tempo. Foi uma experiência fantástica. O que nós queremos é que este artigo seja regulamentado. Tá? E eu tenho, por exemplo, tive a oportunidade de fazer um estudo bastante amplo com relação à inspeção técnica veicular que acontece pelo mundo. E me chamou muito a atenção um estudo realizado na Espanha. Esse estudo está na Universidade Carlos III da Espanha. Eu acessei e consegui fazer lá um levantamento bastante interessante. Nós temos lá 30 milhões de veículos na Espanha. Nós temos uma evasão da inspeção técnica veicular por volta de 5 milhões. Lá como aqui, também se dá um jeito. Ou não. A multa lá por a evasão é de 500 euros. Tá? Mas o que traz nesse bojo? Estamos falando, então, em 25 milhões de inspeção. E esse estudo foi muito aprofundado. E ele mostra o seguinte, que esses 25 milhões que passaram pela inspeção, eles evitaram 15.700 sinistros no período entre uma inspeção e outra. Desses 15.700 sinistros, 13 mil feridos. 150 mortes diretas. Morte direta é morte ali, acontecendo. Tá? E o mais assustador, 575 mortes por emissão de poluentes. Que aí é a morte a longo prazo. Que a gente não vê, mas que ela acontece. E se vocês quiserem saber mais alguma coisa a respeito disso, eu os aconselho, eu sugiro que vejam um estudo do professor Saldiva, da USP de São Paulo, que ele fala muito sobre a emissão de poluentes e quanto ele mata. Para vocês terem uma ideia estimativa dele, que o fim da Controlar mata 5 mil pessoas por ano por emissão de poluentes de partículas de diesel, na cidade de São Paulo. Tá? Então, será que nós precisamos convencer? Os números estão aí. Uma outra questão quando se fala em segurança veicular. Tá? Qual é o compromisso que a gente quer firmar com vocês hoje aqui? E eu acho que o momento é histórico. Este momento aqui é histórico. O primeiro Congresso da Aliança, ele é histórico. Nós não vamos conseguir a inspeção técnica veicular se nós não fizermos um trabalho de convencimento.
é um trabalho que eu entendo de longo prazo e nós temos que falar com os nossos políticos. Por que falar com os nossos políticos? Nós estamos vivendo um tempo que agora nós temos o veículo social. Ele tem permissão para matar. Esse veículo, quem está dando esse nome sou eu, sou o autor do veículo social. O que é o veículo social? Que ele não pode ser tirado de circulação porque ele vai prejudicar o motorista. E nós temos casos aí fantásticos. A Ranieri estava falando no café ali, né, que foi falar com o presidente da Secretaria Nacional de Trânsito. Ele fala, mas o que eu vou fazer com aquela courrier do cidadão que faz a mudança lá no interior, não sei da onde, e o carro está caindo aos pedaços, eu vou tirar esse ganha-pão dele? Aí a gente faz a escolha, a gente pode matar. Né? Com um carro desse a gente pode matar. O que é mais importante? O social? Eu vou mais exemplos. Todos nós estamos cansados, não que seria muito sério, assim, falar que está cansado, mas nós vemos acontecer acidentes com os caminhões basculantes, que basculam a sua caçamba voluntariamente. Derrubam pontes, viadutos, matam pessoas. Em Belo Horizonte, acho que matou 3 ou 4 de uma vez só. E aí o que acontece? O Conselho Nacional de Trânsito tem uma Câmara Temática de Assuntos Veiculares. Todas as resoluções que são escritas, elas não são escritas por políticos, elas são escritas por técnicos. Além de 7 ministérios que estão lá, está a Anfávia e mais uma série de entidades que fazem estudos através de seus engenheiros para chegar em soluções que melhorem a segurança no trânsito. E se chegou num dispositivo que evita o basculamento espontâneo desse caminhão, ele andando. E aí o que precisa se fazer? O veículo 0 km tem que sair de fábrica com esse dispositivo. O veículo usado tem que receber a instalação do dispositivo. O que vai acontecer? Esse veículo vai ter que ser modificado, que é uma modificação, receber esse dispositivo e ser levado para uma inspeção técnica veicular, num organismo de inspeção, numa instituição técnica veicular. Esse caminhão vai ser colocado num frenômetro, vai ver se ele tem freio, vai ver se a suspensão está operante. O que vai acontecer com boa parte desses carros? Serão reprovados, porque eles não estão em condição. Isso é muito claro, basta você sair e olhar na rua, quando você passa perto de um caminhão basculante, o que você está vendo. Eu não preciso dizer, basta você olhar. Eu estou despertando a tua atenção para isso. Muito bem, a resolução foi colocada, foi protelada por 5 anos. E finalmente ela foi colocada. Aí aparece um senador da República, famoso, que está sempre na mídia, e ele vai lá e, através de uma movimentação política, ele consegue a revogação da resolução que obriga a ter esse dispositivo. E ele vai para as câmeras, naquela rede que vocês conhecem, e ele fala, conseguimos derrubar uma taxa. Ele devia ter falado o seguinte, conseguimos permitir que se derrube mais pontes, que derrubem mais viadutos. A semana, coisa de 20 dias atrás, apareceu um outro senhor deputado nobre, acho que também não deve ser tão nobre assim, deputado federal, propondo a extinção do tacógrafo, do cronotacógrafo em ônibus, caminhões e carros escolares. E o que ele alega é bastante preocupante, porque vai para aquela questão que eu disse inicialmente do veículo social. O veículo social. O cronotacógrafo prejudica o motorista quando ele é verificado e se constata que o motorista passou do tempo de descanso, abusou da velocidade e por isso ele é multado. Então o tacógrafo é contra o motorista, criando um problema social. Então, assim, vamos tirar o cronotacógrafo, não vai ter multa. Sem problema nenhum. Ele não precisa descansar, o nosso motorista que recebe um frete
pequeno vai trabalhar 20 horas, toma rebite, e aí a quantidade de motoristas viciados em droga, e agora, por conta do preço acessível, a cocaína entrou forte no negócio, junto com o rebite. Mas tira o cronotacógrafo porque ele é um problema social. Agora, um tempo atrás eu falava que esse cidadão político ele era um idiota ao fazer isso aí. Mas eu não acho que ele é um idiota. Eu acho que ele é um desinformado. Então, o que eu vejo como desafio do nosso compromisso aqui, com a aliança, com as empresas de inspeção, com o segmento que eu represento, também na parte de certificação de produtos e componentes e tudo mais, estamos demais envolvidos com veículos. O que a gente tem que fazer é pegar todos, mas tem que ser todos. Nós temos 50 mil políticos no país. E nós vamos ter que falar com 50 mil políticos, convencê-los que uma vida é mais importante do que um voto. Obrigado a vocês pela atenção e torcendo pelo nosso sucesso.